Bom dia, meus queridos irmãos. Continuando os nossos estudos a respeito do livro de João, nós estávamos falando nas semanas anteriores, né, que João não é considerado o evangelho sinótico. Sinótico significa semelhante. Nós temos vários evangelhos na palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são considerados evangelhos sinóticos porque eles trazem situações semelhantes, né, de um livro ao outro livro. Mas aqui nós vemos que João ele tem a sua própria característica. Ele tem histórias ali, como por exemplo da mulher samaritana, das bodas de Caná da Galileia e várias outras passagens que somente o livro de João traz. Ela não se repete nos outros evangelhos. E um dos textos de João que também ele é único e é característico está em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, né? Eu acho muito linda esta oração aqui, e ela é muito falada e muito pregada, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, né? E ele começa dizendo assim, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, no versículo 3, é que Jesus, né, ele está dizendo que conhecer a Deus é a garantia da vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E nós, nesse momento aqui, eu pergunto a vocês, você verdadeiramente conhece a Deus? Você verdadeiramente conhece a Jesus Cristo na sua vida? Já teve experiências pessoais na sua vida com Jesus Cristo, né? Então, a vida eterna não é apenas aceitar Jesus um dia na igreja, seguir o seu caminho e continuar fazendo tudo conforme você fazia antes, né? Conhecer a Deus é ter relacionamento com Deus, é ter relacionamento de oração diária, de busca e de vida com Deus, né? Então nós vemos aqui, né, que nós glorificamos a Deus, né, quando nós estamos buscando o Senhor e buscando a sua palavra. Nós vemos no versículo 4 Jesus dizendo assim, irmãos: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para eu fazer. Então, meus irmãos, Jesus glorificou a Deus porque ele terminou a obra que Deus confiou nas mãos dele para ser feita, né? Nós podemos glorificar a Deus quando nós terminamos a obra que Deus colocou nas nossas mãos para ser feita, né? Deus nos deu uma função aqui nesta terra, né? Para que Deus chamou você, meu amado irmão, né? Para qual motivo Deus te comissionou aqui na terra, né? Será que é para nós vivermos na vida rotineira e corriqueira a cada dia, cuidando apenas de nós mesmos, da nossa própria casa? Não, Deus tem uma função para cada um de nós. Deus tem uma função no reino dele para a sua vida, né? A nossa função é principalmente de nós estarmos divulgando a palavra de Deus, divulgando o evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem, porque a garantia da salvação é conhecer a palavra de Deus, é conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então você pode glorificar a Deus na sua vida quando você está divulgando a palavra dele, conhecendo mais de Jesus e divulgando esse Jesus maravilhoso para aqueles que ainda não o conhecem, né? E nós vemos aqui em diante, ele diz assim: Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste neste mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, né? Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, que tudo que ele tem vem do Pai, né? E tudo que o Pai tem pertence a Jesus, e tudo que Jesus tem
pertence ao Pai, né? Então, meus irmãos, quando nós consagramos tudo que nós temos a Deus, né? Deus também põe à nossa disposição tudo que Ele tem para nós, né? Tudo que é do Pai, este mundo inteiro, né? Todas as suprimentos para a obra dele, todo o nosso sustento, tudo vem do Pai, tudo vem das mãos dele e é para Ele que nós temos que viver neste mundo aqui, né? No versículo 9 ele diz assim: e por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus roga ao Pai por nós, meus irmãos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Nós sabemos que Jesus está lá no céu e Ele está intercedendo a Deus a nosso favor. Ele está intercedendo pela sua vida. Ele está rogando a Deus para que Deus abençoe você, para que Deus abençoe sua casa, para que Deus abençoe a sua família. Então, irmãos, nós temos como intercessor principal da nossa vida Jesus Cristo que está nos céus diante de Deus, né? Se você não tiver ninguém aqui na terra que ore por você, saiba que você tem o Filho de Deus, né? O Cordeiro perfeito de Deus que está nos céus orando pela sua vida, rogando ao Deus Pai por você e pela sua vitória. Amém, irmãos? Oh, que coisa maravilhosa, né? Saber que não estamos sozinhos, você não está sozinho. Temos Jesus Cristo que está rogando ao Pai por nós nos céus, né? E no 13 ele diz assim: agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, né? E uma das coisas que Jesus roga por nós ao Pai, né? É para que nós tenhamos o seu gozo, o mesmo tipo de gozo, de alegria que Jesus teve e que Ele tem, né? Irmão, será que nós temos tido alegria na nossa vida? Nós temos tido gozo aqui na terra, né? Muitas vezes nós passamos por situações tristes, irmãos. É a perda de um familiar, é a perda de um trabalho, é algo que nos entristece na família. Mas isso não pode ser uma situação que venha consumir toda a nossa vida. E que nós passemos a nossa vida aqui na terra somente voltados para essa situação e percamos a alegria de vida, né? Então Jesus, ele está orando aqui ao Pai para que nós tenhamos o mesmo nível, a mesma qualidade da alegria que Ele tem, né? E essa alegria, ela é a certeza de que um dia nós vamos estar nos céus com Deus, gozando daquelas maravilhas que Ele está preparando para nós, que diz na sua palavra, né? Ruas de ouro, né? Vamos estar adentrando a cidade pelas portas, e essas portas serão feitas de pérola e de pedras preciosas, como diz no Apocalipse. Oh, coisa maravilhosa, irmãos! Se nós meditarmos um pouco mais na palavra e observarmos aquilo que a palavra diz, nós não vamos ter motivo para nos entristecer, porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas essas aflições elas serão vencidas porque são fases que nós passamos, são situações passageiras e transitórias, mas nós não podemos deixar que a nossa vida seja totalmente consumida por essas tristezas passageiras, né? Porque tudo isso passa e nós temos a garantia de uma vida eterna nos céus, e esta vida, ela vai ser coroada de muita alegria, de muitas bênçãos. Ô, irmãos, eu tenho para mim que nós vamos passar a eternidade e ainda não vamos conseguir ver tudo aquilo que de bom Deus está preparando no reino celestial para nós, né? Os dias vão se passar, os anos, as décadas, e nós não vamos terminar de ver quantas boas coisas Deus está ali preparando para os seus filhos, amém? E nós vemos aqui, né? Versículo 17, ele diz assim, um pouquinho mais à frente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é aquilo que nos santifica. A palavra purifica a nossa mente, a palavra purifica o nosso coração. A Bíblia diz que lá no céu não vai entrar nada sujo ou impuro. Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos a função, o dever
de estar nos purificando, de estar nos santificando a cada dia, sondando a nossa mente, sondando o nosso coração, como diz no Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e vê se há em mim algum mau caminho. Nós temos que pedir ao Pai, irmãos, que esteja sondando o nosso coração e vendo se há ali algum mau caminho, algo que está entristecendo a Deus, que não está puro diante de Deus e que poderia nos banir da presença de Deus, né? Nós não podemos chegar lá nos céus com um coração rancoroso, cheio de mágoas, cheio de amarguras. Nós precisamos ir nos limpando, irmãos. E o que nos limpa diz aqui no verso 17, né? A palavra de Deus nos santifica. Oh, que coisa linda, irmãos. Então, enquanto você lê a palavra de Deus, o seu espírito, sua alma, o seu coração está sendo purificado. Embora nós não vejamos, mas Deus está trabalhando e Ele está nos purificando. Amém, amados? Então, irmãos, quando você estiver sofrendo nesta vida aqui, com situações de pensamentos impuros, coisas que adentram a sua mente e o seu coração, e que essas coisas não são tão limpas assim, de repente você se pega, oh meu Deus, por que eu estou pensando essas coisas? Por que essas imundícies têm vindo na minha mente? É porque você está gastando pouco tempo com a palavra, irmãos. Se você gastar mais tempo com a palavra de Deus, passando alguns momentos do seu dia meditando, lendo a palavra de Deus, você vai ver como a sua mente ela vai sendo purificada desses pensamentos ruins e logo eles desaparecem, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de expulsar da nossa vida tudo que é ruim, tudo que é impuro, tudo aquilo que é maligno. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui no verso 1, né? Rogo, verso 21, 20 e 21. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, essa oração aqui, muitas vezes Jesus repete, né? Para que sejam um, né? Como eu e o Pai somos um. Jesus deseja a unidade da sua igreja e a unidade do seu povo. Ô irmão, se eu fosse dizer assim a vocês qual é a maior dificuldade da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra hoje, eu diria que é vivermos em unidade, né? Meu Deus, como o povo de Deus é desunido, dividido, né? Quantas placas de igreja e as pessoas vivem aí brigando pelas placas, né? Ao invés de estarmos observando o que nos une, né? Nessas diferentes denominações, né? O que esta outra igreja tem em comum com a minha fé? O que esse outro irmão tem de comum comigo, né? E vamos pensar naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. O Senhor quer que tenhamos vida e vida verdadeira e vida em abundância. Amém? Então nós vemos aqui que esta unidade, Jesus clama por nós diante do Pai, para que sejamos um como Jesus e o Pai, eles são um nos céus, que nós sejamos na terra, né? Irmãos, uma coisa que tem me preocupado muito na presente geração, nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, é essa cultura do ódio que está sendo proclamada e generalizada nos dias de hoje, irmãos. Tem um texto lá no Velho Testamento que diz assim, que a nação que guerrear contra a sua própria nação, ela seria destruída. A casa que não permanece unida, né, a casa dividida, que guerreia contra si mesmo, ela não prevalecerá. Então, irmão, se você está dividindo a sua família, dividindo a sua nação, não vai ficar de pé nem de um lado e nem do outro lado. Ambos serão destruídos. E nós não podemos viver em divisão, meus irmãos. E nós nunca presenciamos em gerações passadas, né, tanta desunião, tanta divisão no nosso país como hoje, né? É uma coisa impressionante, irmãos. É preto contra branco, é gays contra héteros, é pai contra filho, é empregado contra patrão, né? E nós vemos essa desunião, né, permeando
a nossa sociedade, né? E nós vamos vendo de repente que a nossa sociedade do dia de hoje, irmãos, está totalmente dividida, toda fracionada, né? Totalmente fragilizada e não há unidade, irmãos. E nós temos força quando nós nos unimos. Nós não temos que defender partido A ou B, nós temos que defender a nação, meus irmãos, porque o partido A ou B, hoje eles existem, amanhã não vão existir mais, né? Quando eu era criança, eu me lembro de alguns partidos que existiam na minha época e que hoje nem se ouve falar mais, né? Então, você tem que lutar, meus irmãos, nessa terra aqui, não é por direita e esquerda, por esse partido A ou B, você tem que lutar pela nação. E não tem que lutar por político A ou B, você tem que lutar pelo Senhor nosso Deus, para que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo e que nós vejamos uma nação forte e abençoada, que teme e serve ao Senhor, né? E a nossa luta deve ser pelos nossos conterrâneos, pelos nossos irmãos brasileiros, pela nossa terra, amém, irmãos? Então, nós temos que nos unir, irmãos, como igreja, nos unir como nação, nos unir como país, né? Pois aqui ele diz assim, né? Nós vemos aqui no verso 26, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o nome e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, amados, conhecer o poder do seu nome para que recebamos o amor de Deus e sejamos cheios, transbordantes desse amor no nosso coração. Amém? Então eu desejo que você seja cheios do amor de Deus, do amor a Jesus e do amor a todas as pessoas da terra, né? Porque Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Então meu desejo nesta manhã é que você seja uma pessoa unida com seus irmãos, unida com os seus compatriotas, unida com a sua família, né? E tenha amor uns pelos outros, para que, através do amor, nós possamos mostrar ao mundo que Jesus habita em nós. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família.